aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar. E seguiram, enquanto ele despediram as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou, Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu. Não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca, começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou, os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar encontraram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar. Quando nós rezamos, quando fazemos as nossas orações, será que nós acreditamos naquilo que nós rezamos? Talvez a gente reze desconfiando, né? Talvez a gente reze porque a gente considera isso importante ou por uma obrigação, mas muitas vezes a gente reza: mas será mesmo que Deus vai escutar? Ou será mesmo que Deus vai realizar isso que estou pedindo? Penso que talvez no fundo, bem no fundo do nosso coração, exista um pouco essa desconfiança. Mas é preciso que a gente acredite realmente. Porque se Deus não escuta, ou se Deus não faz por nós aquilo que nós pedimos na oração, é certo que ao menos nós nos aproximamos de Deus quando rezamos. Somente por isso, já é um motivo mais do que concreto para a gente rezar. Ainda que Deus não fizesse por nós aquilo que nós pedimos. Ainda que não fizesse.
somente pelo fato de estarmos na sua presença, entendendo a oração como colocar-se na presença de Deus. Colocar-se na presença de Deus. E deixar Deus, na sua bondade, se manifestar, se revelar, se mostrar, visitar-nos. E aqui é impressionante essa expressão que o padre está usando, porque a visita de Deus para nós nem sempre será em forma de consolações. Nem sempre será em forma de consolações. Às vezes Deus visita no sofrimento. Às vezes Deus visita na dor. Às vezes Deus visita no momento de perseguição. Às vezes Deus visita-nos no momento em que estão criticando, contestando, estão jogando pedras. Ou muitas vezes Deus nos visita quando outras pessoas estão com ciúmes ou com inveja da gente. Conforme Deus fez com Moisés. Porque nós ouvimos aqui, logo no início da leitura, Maria e Arão criticaram Moisés por causa de sua mulher etíope. E disseram, acaso o Senhor falou só através de Moisés e não falou também por meio de nós? Se nós ouvimos isso de alguém que nos conhece, porque vejam, irmã e uma espécie de irmão, né? Arão, pessoas próximas. Vejam, nós não seremos criticados por pessoas desconhecidas. Isso que é mais duro, né? Quem que vai criticar? São os que estão perto, os que nos conhecem. E se nós somos criticados, como é a nossa reação? Então, Deus escutou a oração de Moisés no momento difícil, no momento de crítica, no momento de rejeição, no momento de contradições que ele estava vivendo. Deus escutou. Deus escutou. E é bonito observar. Moisés, ele não manifesta esta reclamação para Deus. Deus entende a angústia, a agonia de Moisés e realiza por Moisés aquilo que ele está pedindo. Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó Deus, eu te suplico, dai-me a cura. Ele, no final, depois de tudo que ele ouviu, ele foi capaz de pedir a Deus que curasse da lepra. Maria, como foi descrita no texto, né? Ficou com lepra, com o corpo coberto de lepras. E Moisés rezou pedindo a cura. Se fôssemos nós, tivéssemos passado por isso, teríamos coragem de rezar pedindo a cura? Isso é uma realidade que desafia a gente. E que é importante a gente pensar sobre isso. Jesus, no Evangelho, depois que o povo comeu o pão, depois que Jesus realizou muitas curas, curou muitos doentes, se compadeceu da multidão, atendeu muita gente, Jesus decide afastar-se da multidão. Despediu as multidões e subiu ao monte para orar a sós. Orar a sós. Um momento reservado, um momento de intimidade, onde se fala de coração para coração. Bom, se Jesus nosso Senhor, sendo Deus,
fazia isso com muita frequência. Nós que não somos Deus, evidentemente que não precisamos fazer, né? Não, precisa. Né? Às vezes sair da multidão, sair da agitação do mundo, sair da correria que muitas vezes nós estamos para estar com o Senhor, para ouvir. Para ouvir. Os padres tivemos a oportunidade de fazer um retiro esse ano muito bom. Nosso retiro foi... Todos os retiros a gente faz, é muito bom. Mas esse foi especial. Porque os padres também estavam desanimados. Os padres também desanimam, sabiam? Não é só o povo, não. Os padres também. E a gente precisava daquele momento de estarmos com Deus. De estarmos com Deus. De poder ouvir, né, de novo, coisas que Deus já nos falou, mas que pela correria da nossa vida, a gente acaba deixando de lado. Então, buscar, como Jesus, este momento de intimidade. E aí é interessante porque Jesus continuava lá, rezando, e ficou, diz o texto, por muito tempo. Versículo 24 descreve: a barca, porém, já estava longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário, pelas 3 horas da manhã. Não se sabe ao certo que hora foi que Jesus subiu no monte para rezar. O evangelista não dá este detalhe. É certo que ele passou muito tempo lá rezando, enquanto os discípulos estão na barquinha indo mar adentro. E o mar agitado, de noite, escuro. Eu fico imaginando essa cena. De repente, na agitação da barquinha, daquele vento forte que soprava, Jesus caminhando tranquilamente sobre o mar. E os discípulos ficam com medo, pensando que é um fantasma. E olha só que situação que os discípulos estão vivendo. Porque se a barquinha está longe da terra, pular da barca e nadar no escuro, acho que não seria uma saída. Então, ficam na barca e até que vejam o que vai acontecer. E de repente um dos discípulos diz: é o Senhor, é o Senhor. É muito forte porque quando Pedro escutou dizer que era o Senhor, Pedro faz uma pergunta. Talvez Pedro dissesse, talvez Pedro pensasse: o Senhor não vai pedir para que eu vá até ele. Aí ele pede: Senhor, se és tu, manda que eu vá caminhando sobre a água. E Jesus diz: vem. E o texto descreve, e quase a gente vê Pedro, a reação de Pedro quando o Senhor pede para ele ir até ele caminhando sobre a água. E ele vai. Diz o texto que ele caminhou alguns passos. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele conseguiu caminhar sobre a água. Quando ele olhou para a tempestade, quando ele olhou para o vento, quando ele olhou para aquilo que estava acontecendo ao seu redor, ele teve medo. Veja, é a pura descrição da nossa vida. A nossa vida é justamente este mar agitado no escuro, como estava a barquinha dos discípulos. E todas as vezes que nós desviamos o nosso olhar de Jesus, a gente fica com medo. Fica com medo dos perigos deste mundo. A gente fica com medo de uma série de coisas. O segredo está manter os olhos fixos em Jesus. Não importa a situação que estejamos vivendo. Porque se mantemos os olhos fixos em Jesus, nós confiamos que Ele está no comando de tudo, que Ele é Senhor de tudo, que Ele é Senhor do tempo, que Ele é Senhor do vento, que Ele é Senhor do mar, que Ele é Senhor da tempestade. E mesmo que a nossa vida esteja agitada,
como estava as ondas do mar, nós não temos o que temer. Esta frase de Jesus para os discípulos é muito forte. Coragem, sou eu. Não tenhais medo. Versículo 27. Coragem, sou eu. Não tenhais medo. Isso vale para nós. Em todas as situações da nossa vida, não desviemos o olhar de Jesus. Continuemos olhando para Ele, porque tudo vai passar. E se Ele está presente, nós não temos o que temer. Basta ter coragem. Coragem, sou eu. Não tenhais medo. Isso é tremendo. Esta palavra do Senhor é tremenda. É tremenda. E nos faz continuar caminhando, olhando sempre para o Senhor. Que o Senhor, na sua bondade, nos fortaleça e não nos deixe desanimar mediante as dificuldades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus lança no